Mas a gente começa o programa de hoje já contando para vocês que a gente tem conteúdo exclusivo daqui a pouquinho para aquela parada eleitoral gratuita e continuaremos com ele. Nosso convidado, que hoje a gente vai bater um papo super legal sobre comportamento, mais especificamente sobre autoconhecimento, para a gente conquistar uma vida aí de paz, né? Mais leveza, a gente está precisando disso. Psicólogo Rui Búrigo, bem-vindo! Muito Tudo prazer, bom? muito obrigado prazer pelo nosso. convite, Carol. Prazer nosso, e já estávamos aqui conversando um pouquinho. Eu acho que a sexta-feira traz uma energia já boa, né? Naturalmente, pensando nessa questão aí da leveza da vida. Naturalmente existe o sextou, né? Não é? Que é onde as pessoas já começam a criar esse certo alívio do descanso, né? De estar com a família, de fazer o que gosta, de dedicar tempo para fazer o que gosta. Porque eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Sobre qualidade de vida e o porquê que a psicologia é tão importante na vida do ser humano. E mais ainda agora, né? Muito mais, a pandemia teve aí para mostrar pra gente a importância disso tudo. E eu já sou psicólogo há 16 anos. Então, venho fazendo um trabalho muito legal de transformar, ajudar na transformação da vida das pessoas e mostrar para elas que saúde mental não é algo para se ter vergonha. É verdade. É algo para se ter orgulho e cuidar, assim como a gente cuida da nossa saúde física. Sem dúvida. Bem-vindo, eu vou contar para vocês o seguinte, esse primeiro papo, então, é sobre autoconhecimento. A gente vai ter uma aula aqui super legal com uma dinâmica, né? E vocês participam no @VocêBonitaTV. E num segundo momento, no conteúdo exclusivo, a gente vai falar de burnout, que é aquele estresse que acaba chegando ali num limite que sim, pode trazer sérias consequências, mas daqui a pouquinho, claro que eu te convido também para depois migrar para o YouTube para quem nos acompanha na TV. Vamos começar a minha pergunta, antes até de você seguir com a dinâmica, eu queria que você dissertasse sobre autoconhecimento. E quando a gente fala autoconhecimento, acaba parecendo óbvio, mas não é, né? Não é óbvio. Carol, as pessoas buscam a psicologia quando estão desesperadas, quando estão realmente precisando. Então, uma coisa que eu venho falando nas minhas redes sociais há muito tempo já, é que psicologia ela não veio para tratar doença, ela veio para desenvolver o ser humano. Ou seja, para melhorar o que você tem de bom, para potencializar o que você tem de bom. E as pessoas procuram, infelizmente, somente quando estão num nível de desespero. E eu falo outra coisa, que a saúde mental, ela significa autoconhecimento. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais distante eu fico de doenças psicológicas e mais próximo da cura se eu tiver qualquer problema. Porque, além de tudo, a gente cresce, não só como ser humano, mas a gente cresce no aspecto de maturidade e de discernimento de melhores escolhas. Total. A gente tem mais assertividade quando a gente se conhece, né? Então, a gente lida melhor com as situações, porque a psicologia, Carol, é uma ciência preventiva. Então, por isso que a gente fala assim, ó, as pessoas reclamam, Rui, eu estou sentindo isso e aquilo, meu coração está acelerado, eu estou suando frio, eu tive tontura. A gente sempre recomenda que vá ao médico primeiro, para ver se clinicamente, fisicamente está tudo ok, para depois a gente partir para o diagnóstico psicológico. Então, a psicologia, ela é uma ciência preventiva. Ela te previne de te colocar em situações desagradáveis. E quando alguma situação acontece, porque ninguém está livre disso, somos seres humanos e a vida está aí, a gente consegue lidar melhor com a situação, certo? Muito melhor. Quanto melhor tu lidar, mais paz e mais qualidade de vida. Vamos então para a nossa dinâmica? Vamos Porque embora. você vai nos ensinar então como chegar aí a essa resposta, que eu acho que é uma busca, a gente tem a vida para buscar tudo isso, mas o quanto antes a gente conseguir, né, ter pontos mais objetivos, a gente vai viver melhor. Por onde você quer começar aqui com a nossa dinâmica? Bom, eu tenho um método, Carol, chamado Ansiedade Zero. Tá. Esse método foi criado por mim, através das minhas necessidades. Eu passei um trabalho muito grande com ansiedade quando eu tinha 20 anos de idade. E eu desenvolvi esse método através da minha necessidade e naturalmente, ou seja, ela é uma técnica de treinamento mental. E treinamento por quê? Ela se chama Ansiedade Zero, mas ela é na verdade uma técnica de desenvolvimento pessoal. Porque não existe cura psicológica sem você se desenvolver. Sem dúvida. Né? Não existe você ir para um outro patamar se você crescer junto, se você amadurecer para aquilo, né? Então, o Ansiedade Zero ele nasceu, eu trouxe uma dinâmica aqui do Ansiedade Zero, que os meus alunos praticam, que é uma técnica de autoconhecimento, que eu denominei como raio-x mental. Então, se eu puder escrever aqui, posso escrever, né? Ó, eu denominei essa técnica como raio-x mental. Por quê? Porque as pessoas subestimam muito a mente humana.
Muitas pessoas falam, isso aí deixa para depois, é besteira, ano que vem eu procuro um psicólogo, se tiver problema eu busco, né? Se o meu relacionamento não estiver bom eu busco. Então as pessoas precisam entender que a saúde mental precisa ser mantida. A gente precisa estar sempre exercitando a musculatura mental. Entendi. Para manter a saúde, igual a academia. E não quando algo acontece. E não só quando algo acontece, né? Por exemplo, academia. A gente não vai ter um resultado da noite para o dia. Sim. Na mente humana é a mesma coisa, só que as pessoas não têm essa paciência. As pessoas elas acham que o psicólogo vai fazer algum milagre, né? Elas vão estar sentadas uma hora comigo ali e vão sair dali felizes da vida. Não funciona assim, né? Porque o que funciona são as ações na rua, que a pessoa pratica, as mudanças que ela pratica na vida dela. Perfeito. E o raio-x mental é um panorama de como está a mente do ser humano. Porque as pessoas me falam assim, Rui, não existe exame para a mente. Exatamente, não existe. Vai num hospital, não tem uma máquina que vai medir a tua mente. Mas a gente pode fazer isso, né? Sobre a nossa análise. Sobre a nossa análise do raio-x mental, que é o quê? Eu dividi esse exercício em crenças, valores, habilidades e propósito. Por quê? Se a pessoa ela souber quais são esses 4 elementos da vida dela, ou se ela for ajustando isso durante a vida, esse é o segredo que ela tem para ter paz e ter qualidade de vida. Entendi. Sabe, quando a pessoa se conhece, ela sabe para onde ela quer ir. Mas eu queria tocar num ponto importante que eu acho, assim, pelo menos para mim, é uma base de extrema importância, que é a questão da coerência. Esses 4 itens aqui, eles precisam ter uma coerência e eles precisam estar alinhados, porque se um deles não tiver, alguma coisa vai sair errado, né? Total, coerência total, até porque existe uma sequência aqui, tá? Essa sequência ela começa pelos valores de vida. A pessoa ela precisa descobrir quais são os valores e princípios de vida dela. Tá. Todos nós temos. As pessoas falam, eu não sei, Rui, qual é, ou quais são os meus valores. Então isso mostra o quão distante essa pessoa está da essência dela. Olha só. Isso aqui que eu estou propondo, Carol, é a essência de um ser humano. E a gente tem que responder, então, como se fosse um questionário. A gente vai escrever. Exatamente. Quer colocar um seu? Aí depois eu coloco vamos colocar pode aqui, perguntar aqui também. Eu vou colocar um valor que eu tenho muito forte. Lealdade. Puxa, eu ia dizer o mesmo. Lealdade. Completamente. Não sei se Escorpiana explica aí a história, mas lealdade. Vou colocar outro valor que eu tenho, pontualidade. Eu gosto muito de ser pontual. Eu sou comprometida. Comprometida. Então... Quem quer falar? Zé, fala um valor seu. Você... Um valor de vida, um princípio. Abaixa pra... Você é sensível. Uma pessoa sensibilidade. Sensível. É isso. Tá. E é importante a gente falar que valor de vida é um princípio. Ele não pode ser negociado. Inegociável. Isso aqui é inegociável. Então, a partir do momento que você passa a não ser mais leal, você está corrompendo com a sua essência. Perfeito, entendi. Entende? Então, é um exercício muito profundo. Porque olhando assim parece muito simples. Mas os meus alunos mandam mensagem chorando. Com certeza. Mandam mensagens desesperados, porque estão se descobrindo. A gente pode colocar gratidão também nesses valores? Gratidão, pode ser sim. Que aliás, é um valor... o meu grito, é gratidão. Gratidão. A Glaucia, nossa diretora, botou honestidade. Honestidade. Olha lá, e vocês em casa, então, façam esse exercício, listem aí tudo que vocês têm, que é inegociável. Isso aqui tem que ser inegociável. Isso aqui é como se fosse um guia da sua vida. Você tem que ser guiado pelos seus valores. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou honesto, mas ela, sei lá, a pessoa deu um troco errado para ela, vou levar esse troco embora mesmo. Ela está corrompendo o valor dela. Sim. Né? Se eu falo que eu sou pontual e chego meia hora atrasado, eu também não estou cumprindo o meu valor. Então, o valor é isso, princípio. E existem vários. E esse exercício aqui, Carol, ele é ajustável. Então, eu posso fazer ele uma vez e eu posso, daqui um mês, modificar algumas coisas. Acrescentar ou tirar. Porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou apertando os parafusos. Achei que fosse isso, mas não sou tanto. Entendi. Ou em algum momento que a gente acaba se deparando com uma situação que a gente age de forma diferente do que estaria ali nesse exercício. A gente falou, tá na hora de rever. Exatamente. Vamos então para o próximo. Crenças. Crenças. Daí eu falo para as pessoas o seguinte, no que você acredita? A maioria fala, em Deus. Não é só crença religiosa. São crenças da vida, inclusive as limitantes, que são as ruins. O que está te limitando hoje?
Então a gente divide as crenças em duas, que são as boas e as, vamos botar aí, as vamos chamar de ruins. Né? O que são crenças boas? Poxa, eu acredito na amizade, eu acredito na família, eu acredito num casamento, eu acredito em trabalho. Beleza, são crenças boas que você tem. E as ruins? Aquelas que estão te limitando de ser quem você gostaria, aquelas que estão te limitando de você desenvolver o seu potencial. Tá. De sempre, ou em alguns momentos, ter pouca coragem, às vezes, para agir. Pouca coragem de agir, que, aliás... Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante de muitas pessoas. Por exemplo, uma crença limitante, vir aqui fazer um programa desse. Muitas pessoas têm a oportunidade, mas não vêm. Porque tem uma crença limitante muito forte que impede ela de progredir. Entendi. Então ela deixa de vir aqui e não progride. Né? Então, que crenças são essas? É profundo isso. E a gente pode listar várias, né? Tanto boas quanto ruins. Várias. Ó, uma ruim, por exemplo, falar em público, já que nós estamos... Para quem falar não em consegue... público. Fala uma, Glaucia, sua. Uma crença limitante. Quem tem uma crença limitante que limita você de fazer algo? Diretora fala, preguiça. É um dos 7 pecados. Procrastinação. Procrastinação, verdade. É procrastinação. Minha procrastinação total. Total. É que, na verdade, a gente acaba colocando foco e dando conta de fazer aquilo que a gente coloca como prioridade, não tem como, né? Crença boa, vamos botar trabalho. Trabalho em equipe aqui, ó. Você viu que turma linda que a gente tem aí, ó? Meus meninos e minhas meninas. Então, Carol, por aí vai. É um exercício que assim, ó, não é para fazer em 5 minutos ou correndo. Não, é com calma. Pegar o teu momento, tem que ter aquele teu momento. Quem sou eu? Porque qual foi a última vez que um ser humano sentou no sofá e falou assim, vou pensar sobre a minha vida? Ninguém faz isso. Ainda mais nesse mundo corrido que está hoje, né? É muito mais difícil, sem muito dúvida. Difícil. Eu vou lá e já volto e vou deixar os dois aqui para vocês pensarem, que é propósito Esse de é vida. o último, tá? Esse é o último. Então tá, depois a sequência é habilidades e propósito de vida, Exatamente. tá? Fiquem com isso, já vão pensando a respeito. Volto já Tá joia. e mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos lá, a gente vai falar agora de habilidades. Antes da gente listar aqui possíveis habilidades, uma pergunta para você, Rui. Vamos lá. O que você acha mais importante? Desenvolver ainda mais o que você tem habilidade ou insistir no que você não tem habilidade para ver se você se torna melhor? Excelente pergunta, até para você que está em casa. Eu recebo essa pergunta todos os dias. E a minha resposta ela é a seguinte, melhore o que você tem de bom. Ai, feliz em te ouvir isso. Porque a gente... Falar dessa forma, é exatamente isso que eu acho. defendo é que assim... Se eu tenho algo bom, que eu sei fazer bem, que são as habilidades, eu posso melhorar ainda mais, então eu posso me tornar imparável sobre isso. É isso. Agora, quando eu melhoro, quando eu quero perder a minha energia, melhorando o que eu já sou ruim, eu posso me tornar no máximo mediano. Nossa, então, sensacional. Glaucia, eu estava esperando esse momento para perguntar isso para ele, porque há muito tempo que eu penso a respeito desse assunto, que eu acho um assunto sério, e eu tenho conversado isso com o meu filho, né, que agora está iniciando, enfim, gosta de futebol e tal. Então, assim, quando a gente investe naquilo que a gente já enxerga que o nosso filho faz bem, e isso pensando no nosso lado adulto, claro, mas se eles não têm discernimento ainda, mas a gente consegue perceber o quanto antes as habilidades dos nossos filhos, olha quanta autoestima a gente está levando para essas crianças. Então, você com essa resposta, acho que é um boom de coisa boa também para as mamães que estão nos assistindo pensarem a respeito do assunto, né? Vamos conhecer ali os filhos para a gente melhorar ainda mais as habilidades, porque aí é imbatível. Claro, porque a gente tem que concentrar nossa energia onde a gente é bom. Concordo. Né? Então, assim, delega. O que é ruim, a gente delega. Pois é, por isso que a gente é diferente, exatamente. Né? Pra todo mundo ter a sua oportunidade. A gente né? tem que saber utilizar bem as nossas habilidades. Mas sabe qual é o grande X da questão, Carol? É que as pessoas não descobrem as suas habilidades. Então, você que está em casa, quais são as suas habilidades? Pensa agora, aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você estiver. Quais são as suas habilidades? Ah, mas eu não tenho nenhuma. Geralmente a resposta é essa. Ah, eu não sei no que eu sou bom. Olha, você pode ser bom, inclusive, em trocar uma lâmpada. Sim, em conversar com pessoas, você pode ser bom, gentil. Sabe? Em servir ao outro. Sim. Você pode ser bom em informática, você pode ser bom na profissão que você exerce. Você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Então, nós temos habilidades. Em falar outras línguas, tudo isso, né? Mas as pessoas, desculpa, Carol, as pessoas não conhecem as habilidades porque elas não se conhecem.
É verdade. Eu vou listar uma, tá? Eu vou colocar aqui vamos lá. comunicação. Habilidade tá? da Carol. Eu vou botar... Essa é vou colocar incontestável, né? Essa é incontestável. E a sua, diretora? Liderança? Será? Vamos botar, então. Liderança? Ai, nossa, minha diretora. Inteligência, concordo. Mas tá aí, vamos botar a liderança, né? Como né, a direção é uma questão importante aí de liderança. Alguém quer falar uma habilidade? Quem é, Pascoal? Melhor vovô do mundo? Eu vou botar uma minha então também. Lidar com pessoas. Sensacional. E hoje é necessário. Gestão de pessoas pode ser a sua também? Pronto, ele também. Mesmo. Ele tá nessa daí. Lidar com pessoas. Quer, Juju? Perfeito. A carinha dela. E você que está em casa, você pode fazer isso, dividir isso numa folha em 4 colunas. Né? Divide em 4 colunas e coloca crenças, valores, habilidades e propósito de vida. Esse é o raio-x mental. Vamos colocar então pergunta do público antes do propósito de vida? Na tela que escreveu pra gente. Obrigada, Fátima. Um beijo. Medo seria uma crença ruim? O medo, ele é um mecanismo de defesa do corpo e da mente. Ou seja, todos nós nascemos com medo. Essas pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada, é tudo balela, tá, Carol? As pessoas têm medo. Só que o que acontece? A diferença é entre o medo real e o medo irreal. O medo real, ele é saudável. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você está andando, caminhando, se depara com um leão na frente. Poxa, vai ter medo real. Aquilo realmente oferece um perigo para a sua vida. Então, isso é um perigo real. É um medo instintivo, é uma ameaça que o teu corpo vai se preparar e a tua mente para fugir daquela situação. Excelente. O problema do medo é quando ele é irreal. É quando você cria coisas na sua cabeça para limitar a sua vida, para sabotar a sua vida, para você não ter coragem de viver a sua vida e aí sobreviver a sua vida. Então, o medo tem que ser encarado dessa forma. E é difícil, né? Muitas vezes a gente... como é que eu vou colocar? A gente não agir diante desse medo, assim, e aí, claro, ele modifica absolutamente todas as decisões, né? Todas, às vezes é uma coisa muito simples, mas ele vai modificar o final ali da história, porque ele foi limitante em um único aspecto, que foi exatamente o que você criou que não aconteceu. Eu acho que merece uma pauta, medo, né? Só de medo, né? Dá pra falar bastante a gente coisa. pode marcar. Então, gente, faremos uma pauta só de medo, que eu acho extremamente importante, justamente nesse momento que a gente está de pós-pandemia. Importante. Vamos fechar, então, com o propósito de vida. Propósito é a cereja do bolo. Propósito, gente, propósito. Você que está em casa, pensa agora aí. Qual é o meu propósito de vida? Tem gente que fala assim, o meu é ter um apartamento, o meu é fazer uma viagem. Gente, isso é objetivo. Isso não é propósito. O propósito, ele é algo inalcançável. O propósito, ele é um guia. Vamos falar de GPS da vida. Porque se eu falar bússola, eu vou entregar a idade, né? Então, é um GPS da vida. Por que é um GPS? Porque você vai viver a sua vida baseado nele. Ou seja, guiado por ele. É uma missão? É uma missão. Propósito é missão. Então, assim, qual é a sua missão que está em casa? Você já parou para pensar nisso? As pessoas falam, é o meu trabalho. Não, o propósito é o grandioso, gente. É o grandioso. O meu, por exemplo, o meu é transformar as vidas das pessoas através da psicologia. Essa é a minha missão, é lidar com as pessoas, é tentar trazer mais conforto para as pessoas. E a minha é através da comunicação. Então, através da comunicação. Então, qual é o seu que está em casa? Eu não sei, Rui. Você não precisa saber a resposta agora. Essa resposta ela pode vir quando você menos esperar. Então, você só precisa provocar sua mente. Porque a mente, Carol, precisa ser provocada para que a gente encontre os melhores caminhos. Então, senão ela engessa, né? E você precisa desenvolver a musculatura mental. Então, propósito de vida, você não precisa ficar, vou sentar para pensar no meu propósito de vida. Ele não vai vir. Ele surge. Ele surge, de repente, numa situação, tu está vivendo algo e falou, é isso. Caramba, não me dei conta disso, é isso que eu quero para minha vida. Então, não tem idade para você descobrir o seu propósito. E às vezes não tem relação com o trabalho? Não. Muitas vezes tem, mas assim, isso não é regra. Muitas vezes a pessoa é guiada já pelo propósito e acaba caindo num trabalho que realmente faz o propósito dela. Mas nem sempre. Perfeito. Por exemplo, só para dar um exemplo de um propósito. Eu atendi uma vez uns pais que perderam um filho de forma trágica e o propósito de vida deles se tornou ajudar os pais que perderam o filho da mesma forma que eles. Então, eles se uniram para dar um suporte. Então, existem muitos. O propósito geralmente ele é no que tu ama ou na dor. Entendi. Ou numa dor muito forte. Entendi, é verdade. Entendi perfeitamente. E você torna como um propósito. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá.
Obrigada, estou cuidando de pais idosos lúcidos. Me sinto incapaz de tocar a minha vida. Estou sendo egoísta? Não, você não está sendo egoísta, porém, né, porque você está cuidando dos seus pais, e isso é algo nobre, algo maravilhoso, mas se eu fosse te dar um conselho de psicólogo aqui, era o seguinte: você não pode deixar de viver a sua vida. Você pode muito bem cuidar dos seus pais, mas você não pode viver a vida dos seus pais. Você precisa viver a sua vida. Então talvez isso esteja te travando um pouco, porque o ser humano, de um modo geral, Carol, tem muito essa questão de viver para o outro, filhos, pais. A culpa, né? Aí a gente está em outra questão que é culpa que entra aqui, né? Que daria outra pauta enorme. Culpa. Medo e culpa. Vamos botar culpa aí, gente. Isso é culpa. Talvez a resposta, né, tenha um pedacinho de culpa. Fica um pouco difícil de responder porque eu não sei a história dela, né? De ela estar com essa obrigação, se sentindo nessa obrigação. É claro que é muito legal cuidar dos pais, é óbvio que é bacana, mas ela não pode esquecer da vida dela. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Dá tempo antes da nossa parada para o horário eleitoral gratuito. Áurea, obrigada, um beijo. Porque parece que quanto mais conhecimento sobre a vida ou até sobre si você adquire, mais embaralhados ficamos às vezes, sem paciência com os outros que ainda estão no caminho. Bem-vindo ao autoconhecimento. Autoconhecimento é isso. Autoconhecimento é você ter questionamentos pro resto da vida. Porque a vida, ela não é uma linha de chegada. Não tem que chegar em algum lugar e dizer, pronto, já sei tudo, cheguei onde eu queria, conquistei o que eu queria. Não. A vida é uma caminhada. Ela não é uma linha de chegada. Então você vai evoluir até o seu último suspiro. É isso mesmo. E quando a gente olha, às vezes, para uma pessoa que a gente enxerga ser mais evoluída nesse sentido, que a gente costuma chamar de alma evoluída, de fato, né? É super legal, mas aquela pessoa tem a certeza, ela não chegou no máximo dela também de evolução, não é? Mas serve também para a gente ter o questionamento ou para nos inspirar. Então, é bom, né? É muito bom. É muito bacana isso que você falou, Carol, porque não se compare com a vida dos outros, né? Se inspire na vida dos outros. A gente não está aqui, a vida não é uma competição. A gente não está correndo contra ninguém. É a nossa vida. Então a gente precisa se inspirar em pessoas que a gente admira e não se comparar, porque a comparação é tóxica. Então aqui também entraria comparação, vamos botando na nossa listinha. Tem mais perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Acho que entrou a mesma, vamos trocar. Essa foi a que a gente acabou de falar. Olha lá, o nosso quadro para todo mundo, mas vai entrar mais uma, dá tempo antes da nossa paradinha, que é da Cláudia, um beijo. Onde procrastinar se encaixa? Procrastinar se encaixa numa crença limitante, que aliás a procrastinação é um sintoma de ansiedade. Você procrastina, né? Você tem muita coisa para fazer, mas você procrastina e a gente só procrastina o que a gente sabe fazer. Então a procrastinação é em função de uma mente embaralhada. Uma mente embaralhada. Pois mas que coisa, isso também merece uma pauta só sobre procrastinação. Também. Porque a gente, é uma coisa... A gente coloca o foco naquilo, aí dá prioridade. Então assim, o que tem que realmente ser resolvido, a gente resolve. Vocês já repararam? Ninguém procrastina e aí não vai trabalhar. Bom, eu pelo menos não consigo chegar. Vocês que me acompanham, eu tô aqui todo dia. Então assim, isso tem que acontecer, eu estar aqui. Neste momento. Então, isso eu não tenho como procrastinar. Então, assim, de fato, é uma prioridade. Então, vou deixar esse tema pra gente falar também, que agora a gente vai falar de burnout, essa síndrome aí que é extremamente séria. Vou convidar todo mundo, então, você que está nos assistindo. A gente vai dar aquela paradinha pro horário eleitoral gratuito. Você sabe que agora a gente está simultaneamente na TV e no YouTube. Então, nesta paradinha, a gente fica ao vivo somente no YouTube, ou no aplicativo da TV Gazeta, ou no site da TV Gazeta, se você quiser acompanhar por lá também. Mas o tema é síndrome de burnout. Você tem que mandar mensagem, tem que mandar o like, que só quando manda o like a gente dá aquela bombada no YouTube, vocês sabem disso. Então vou pedir para todo mundo mandar o like pra gente, para continuarmos neste assunto. youtube.com/você bonita. Inclusive, já acione as notificações para receber o nosso conteúdo todos os dias. Tô esperando todo mundo por lá.